Boa, boa tarde, professor. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Então vamos iniciar, porque senão atrapalha quem tem aula depois, né? Eu não vou falar hoje grupo por grupo, eu vou falar de forma geral, mesmo porque eu acho que a maioria já deve ter ajustado o planejamento. Mas é sobre o planejamento e o início aí dos trabalhos, né? Eu recebi muita reclamação, tanto de acadêmicos como dos supervisores, por problemas no que foi planejado e no que foi iniciado, na execução da oficina, né? Primeiro de tudo, acho que se vocês fizeram o planejamento e não foi... Só um momento. Se vocês se propuseram a fazer o planejamento, ele foi aceito e depois vocês deixam o supervisor na mão, isso é muito complicado, tanto para o projeto, né, que atrapalha o andamento da proposta do grupo, como principalmente do professor supervisor, né, que cedeu o espaço dele na escola para a gente aplicar a oficina. Isso é péssimo, tá? Péssimo porque mostra que muitas das vezes vocês, não, como futuros profissionais, né, futuros professores, não pode deixar a escola na mão, os alunos na mão. Então, isso tem que ficar bem certinho esse planejamento. Outro detalhe é, se você não vai conseguir participar naquele horário, eu não consigo acordar cedo, ou eu trabalho à tarde, ou isso ou aquilo, não participe do grupo, ou faça uma proposta diferente, né? Inclusive, se você não conseguir, se as escolas que os supervisores trabalham fica num horário ruim para você, principalmente se você trabalha ou se você não tem condições de ir, ficar longe da sua casa, ou o que for, faça uma proposta diferente de oficina. Por exemplo, eu consigo preparar material, videoaulas ou algum recurso aí em algum software, algum aplicativo, algum jogo. Então, faça uma proposta diferente, ao invés de o objetivo final seja a aplicação da oficina na escola, que o seu planejamento envolva aí a preparação de material, que pode ser feito também. Às vezes você trabalha de manhã à tarde e nenhuma das escolas você conseguirá ir, faz uma proposta de oficina em que você prepare material, tá? Que seja a preparação de vídeo, de jogos, mas que tenha uma participação no projeto. O que está acontecendo, né, que alguns supervisores reclamaram, que eu comentei no início, é que foi feito o planejamento, né, junto com o supervisor, e aí chegou na hora, bem em cima da hora, já na véspera, o grupo disse que não ia na escola. E isso é péssimo, né? Mesma coisa vocês começarem a trabalhar na escola e de uma hora para outra vocês falarem, coordenadora pedagógica, avisa a diretora que hoje eu não tenho condições, amanhã eu não tenho condições de dar aula, tá? Vocês se viram aí, né, com os alunos, que na outra semana eu vou trabalhar, tá? É óbvio que na semana seguinte vocês não estão nem mais na escola trabalhando. Então, tudo tem um compromisso. Vocês têm que ter pé no chão. Se vocês vão ver que não dá conta, seja sincero com o supervisor. Fala, olha, professor, a gente não tem condições, né? A gente trabalha, aqui a maioria trabalha, não vai ter condições de ir na escola. Infelizmente, não vai dar para a gente aplicar a oficina nesse horário ou nessa data. Então, a gente vai ter que... Esse planejamento não vai dar certo. Então, você tem que falar logo no início. Faça uma contraproposta para o supervisor. Se não der certo, não deu, infelizmente, né? Faça outra. Vejam se dá para trabalhar em outra escola. E se o grupo, todo mundo trabalha, faça uma proposta diferente de oficina. Pode ser, inclusive, de preparação de material, como eu disse para vocês, tá?
Só não pode ficar ali no grupo, no projeto, e não fazer nada. Ou se propor a fazer e chega na hora não faz, que aí atrapalha o grupo, né? Porque às vezes o grupo tem 5, 6 pessoas e aí as tarefas são divididas e aí 2, 3 não vão. E aí isso é ruim, né? Além de atrapalhar o grupo, atrapalha o projeto, atrapalha a escola. Então isso não pode acontecer. Por isso que o planejamento é importante, tá? Então vocês têm que ter pé no chão, tem que ser sincero, né, com o supervisor, com o grupo, e ou assume a responsabilidade ou sai do grupo, ou sai, se mesmo assim não conseguir apresentar uma proposta, mesmo que seja de preparação de material, aí infelizmente não dá para ficar no projeto. Nós sempre a gente começa com um grupo grande no projeto e no final, assim, 3/4 dos participantes ficam no projeto, né? Aquele 1/4, aquele 25% acaba saindo, porque não assume a responsabilidade ou não dá certo o horário, então tem tudo isso que precisa ser avaliado, tá? E já tem, inclusive, grupos aí que já iniciaram as atividades, os supervisores já elogiaram bastante. Por outro lado, tem grupos que não conseguiu iniciar ou iniciou de forma precária, né? Então, isso é complicado. Então, esse planejamento ele precisa ser bem avaliado e vocês têm que ser sinceros com o grupo, com o supervisor, né, em relação a essa responsabilidade. Outra coisa, antes de eu passar para outra coisa, queria ouvi-los a respeito disso. A gente acho que não tem nenhum supervisor aqui ainda, né? Professor, sou eu. Pode falar, Ricardo. Então, professor, relação dessa situação que o senhor cumprimentou, é complicado, porque o nosso grupo é o grupo que a gente vai apresentar o Maria Helena. E na escola que ficou vaga, são 3 grupos que iam apresentar na escola na parte de manhã. O que aconteceu? Os 3 não conseguiram planejar com a professora. Aí o que aconteceu nessa terça que passou? Ela falou para a nossa acadêmica, que é representante de um grupo, e representante nesse grupo nosso. Se a gente poderia encaixar pelo motivo dos horários que já estão vagos pelo outros grupos no Naterço. Aí o que aconteceu? O senhor pediu os voluntários, porém, vai ficar puxado. Porque se está planejado de manhã, para 3 turmas, aí fica difícil para nós, vai ficar com 2 escolas. Porém, como o senhor falou, o pessoal trabalha. A gente não vai depender só da bolsa. Porém, é um sacrifício de ir pelo menos uma vez por semana. Só que o planejamento é assim, dos planejamentos acadêmicos que os professores têm que marcar certinho para não prejudicar. Porque, pelo que eu vi no planejamento do Naterço, tem uma semana que vai ter que apresentar 3 vezes das 9 às 10 da manhã. E no isso, cada acadêmico não faz o planejamento. E assim, os professores que estão digitando o planejamento e colocando os horários lá. Entendeu? E está dando a controvérsia pelo motivo disso. Não é o acadêmico que está digitando os horários, é os professores que estão digitando lá, colocando os horários, as datas. Porém, chega na hora, os acadêmicos não estão indo pelo motivo que não dá. Então, são 3 grupos numa escola que jogou para o nosso lado, a acadêmica vai apresentar, chamou os voluntários também tem outros grupos para apresentar, aí ficou difícil. Entendeu? Só que, porém, tem um grupo que vai apresentar pelo ensino médio. Não tem como a gente encaixar ensino médio, porque já é outro projeto. A gente vai apresentar de 6º ao 8º ano. E tem esse outro grupo que vai apresentar ensino médio, 1º e 2º ano, aí fica complicado, que a gente não vai fazer outro projeto em cima, senão vai ficar mais puxado. Principalmente para os voluntários, né? O voluntário vai ajudar a gente lá, porque vai ser 2 projetos. Um vai ser uma representante, porém eu não vou conseguir ir de manhã. E tá marcado dia 31, na terça, e depois quinta-feira, dia 2. Aí a acadêmica já falou, eu não sei se os voluntários vão conseguir ir, porque tá uma vez, em uma semana, são 2 ou 3 vezes por semana. Aí eu te falo pro senhor,
Não é o acadêmico que fez o planejamento dos horários e as datas, e sim os professores. É um pouquinho puxado pela essa controvérsia que está dando. Entendeu, professor? Então, entendi. Teve um problema com o grupo, acho que foi o grupo do Josias, né, que não conseguiram atender o planejamento, e a professora tentou encaixar o grupo de vocês, né? Sim, exato. Então, além dessa questão, né, de trocar o planejamento, vocês têm que conversar com a supervisora, né? Senão, se vocês não têm condições, não assumam a responsabilidade, né? Não, a gente vai, professor, a gente vai pelo simples gesto que a gente tem uns projetos certinhos de sexto, oitavo ano para apresentar, e a gente vai apresentar na terça, para não deixar vaga aqueles horários, como a professora disse. Outra, é presencial. Ela não quer que seja gravado pelo Google Meet, nem gravado. Então ela quer que seja ao vivo, não que seja todos acadêmicos, mas pelo menos representante lá. Também fica difícil, porque tem outros grupos que não vão na escola e outros grupos vão fazer gravado e os supervisores também aceitar tranquilamente. E também tem essa controvérsia de que tem grupos que vão fazer gravado tranquilo, os supervisores aceitaram pela quantidade de situação, e outros supervisores querem que seja presencial, que não seja gravado. Então são essas controvérsias que eu estou debatendo para não acontecer no ano que vem essa situação. Ou seja presencial para todo mundo, ou seja gravado para todo mundo. Que é injusto, né? Entendeu, professor? Essa questão de ser ao vivo, né, presencial ou gravado, é uma questão também que vocês precisam aceitar ou não. Porque pode ser realidades diferentes, né, de cada supervisor em cada escola. Às vezes é possível, às vezes não. Nesses que o professor supervisor quiser que seja presencial, vocês precisam entrar num acordo. Se vocês não quiserem que seja presencial, infelizmente a oficina não dá para ocorrer, né? Sim, Aí, exato. Pelos motivos que vocês apresentarem, né? Por exemplo, trabalha, questão sanitária, que vocês não querem se envolver numa situação que pode ter um risco, né? Pequeno. Sim, de contágio. Pode ter o risco, então. É uma situação que vocês têm que decidir. Se vocês não quiserem, pronto. A oficina não ocorre e aí muda. Faz outra proposta de oficina, troca de supervisor, troca de escola. Só não pode aceitar, né, meio que a contragosto e depois sair algo que não presta. Então, é melhor não acontecer, tá? Por esses motivos aí que vocês podem relatar. Então, por isso que tem que ter, por isso da questão do planejamento, né? Se vocês estão aceitando o planejamento, mesmo que o supervisor tenha alterado lá, vocês precisam se posicionar. Falar, olha, professor, professora, não, a gente não tem condições de fazer dessa forma, né? Por esses motivos, né? Esse conteúdo a gente não tem embasamento para trabalhar com jogo, ou com software, ou que seja o que for. Infelizmente, a gente não tem como entrar num acordo e não dá para ocorrer a oficina, infelizmente, né? Aí vocês podem trocar de supervisor, trocar de escola, ou fazer um planejamento em que a oficina ocorra no contraturno, faz igual fez da outra vez, né? Deixa aberto. Ou pode criar material para deixar disponível no YouTube. Sim, exato. Sim, exato, professor. Então vocês têm que verificar isso. Não, mas vamos apresentar, professor. Vamos apresentar lá na terça e lá no Magalhães, juntos com os voluntários. Tá? Então vamos. Se Deus quiser, na semana que vem vai estar tudo certo. Calma. O importante é que vocês decidiram, né? Entraram num acordo, tudo bem. Aí vai ter apresentando lá, como Durvalício, France e a companhia vai estar lá. Aí, Durvalício. Pode falar aí, Durvalício. Durvalício, acho que levantou a mão. Eu estou preocupado, professor, porque a gente tinha conversado da terça-feira, né? Uhum. Aí a gente tem que ir lá conversar com o chefe, né? Com o coordenador, para conseguir essa liberação. Exatamente. A gente escuta, né, Ricardo,
Cada dó, coisa, né? dó para a gente conseguir essa alteração. Aí já me Exatamente. passaram que vai precisar para outra semana. Aí fica meio difícil. Então, por isso que Como eu falei para todos sabem vocês, como o é a realidade, planejamento tem que ser feito então, certinho, cronograma, com dia e horário, justamente por esse lado de vocês, né? Da questão da liberação do serviço, e também da escola, né? Que o supervisor, a supervisora, se programa lá para vocês poderem participar presencialmente, se for o caso. então, Como como eu eu fui disse, Então, voluntário, né? se o Aí, planejamento foi mudado, aí já não dá, né? Como o caso de vocês, que precisa da liberação do serviço, já vai ter que trocar a data, complica, aí já desandou tudo, né? então, como no meu caso, né? Eu fui voluntário aí na terça. Na terça eu consigo, agora por outros dias não sei se eu vou poder estar ajudando a Uhum, oficina. é isso que eu Aí, tinha falado pro professor, sim. professor. Exatamente. No aí planejamento, o planejamento não foi feito pelo acadêmico, sim pelo professor supervisor, que depois que a gente foi saber pela situação do planejamento, que tem um planejamento, professor, tem desde dia 31 até final de novembro, sem a gente saber esse planejamento. Então colocou os horários, as datas, assim, tudo bem, o professor fez, mas poderia repassar primeiro para os acadêmicos para ter isso aceitar, para não colocar no Google Drive, para digitar. Foi assim, jogou o horário, a data, jogou. Até final de novembro. Assim, nem todos vão conseguir participar, não o meu grupo, mas nem todos os outros grupos vão ter permissão de apresentar umas 2, 3 vezes por semana. Ele fica puxado, como o Duvalice falou. Pode até terça-feira, dia 31, mas numa quinta tem outro dia 2. Aí dia 3 tem outro na sexta-feira. Aí já fica difícil. Entendeu? Então, vocês têm que reunir com a supervisora e explicar, olha, com essas datas que a senhora colocou, tais, a gente não tem condição. Sim, E sim, aí sim, professor, sim. resolve essa questão do planejamento. eu O que não queria pode é porque, vocês ficarem quietos, aceitarem e depois não conseguirem cumprir. hein, professor? Como eu sou Sim. voluntário, a gente só dá uma opinião, né? Não, Se for mas possível, serve para os outros grupos também, né? pegar, por exemplo, lá com o professor Daniel, a nossa oficina lá, teve Aham. um horário que foi feito 2, 3 salas da mesma série, Aham. tudo junto, e foi apresentado. Então, é uma sugestão. Será que não conseguiria organizar esses horários para a gente pegar aí 2, 3 séries e pudesse dar essa oficina para. Porque é uma oficina, pelo menos a minha cabeça aqui, eu não vi ainda a proposta da oficina, né? Como eu sou voluntário. A gente está uma série específica. A gente prepara Não, é toda a tudo. oficina para essa série. Aí, como que a gente vai preparar esse assunto, que é de 9º ano para o ensino médio? Aham. Aí Complicado. fica complicado. Não, tudo, Mas, essa questão de juntar as turmas, séries, é possível, tudo depende do professor conversar com a coordenação da escola. Assim como foi possível no Cássio, pode ser possível em outra escola, né? Ainda mais que tá tudo escalonado e as turmas reduzidas, às vezes é possível juntar. Mas aí vai depender também do protocolo da escola, né, da rede. De repente, você juntar turmas pode aumentar, ou melhor, diminuir a distância, né, exigida pelo protocolo de biossegurança. Então, isso precisa ser discutido. Franz? Sim, professor, só fazer uma pequena correção para o Ricardo. Ele comentou que tinha 3 grupos no na terça, mas eu verifiquei que o grupo de Neilson, que é o grupo 3, ele vai trabalhar no Uhum. Dom Bosco. Sim. Então, Foi ele mal, estava são dois, são comentando que dois. se... São dois, exatamente, são dois. Isso, Ricardo, Ok. isso, só isso mesmo. Valeu, Quem mais Franz, levantou a obrigado. mão? Deiner? Opa,
Só tirar uma dúvida. No caso, o Ricardo ele falou a respeito do Maria Helena. No caso, é porque a professora que é a nossa supervisora é a professora Rosi, né? Aí eu só estou em dúvida do Isso. seguinte, eu acho que ela pegou o grupo 7, que é do Ricardo, e o meu e o das meninas, que é do grupo 6, e botou nessas datas que ele falou aí, do dia 31 agora, que foi terça-feira, agora teve a primeira visita na escola lá com a professora, e botou até o final de novembro ou dezembro. Ela fez um cronograma. Eu só queria tirar uma dúvida a respeito. No caso, o grupo 7, que é o do Ricardo, ele é o voluntário lá no Maria Helena e o grupo dele efetivamente é na ERF? Na Tércia, É isso? É isso mesmo. Aham. É isso mesmo, né? Ah, não. É porque eu acho que a professora fez o cronograma voltado do Maria Helena junto com os deles. E aí a gente tá, como ele é voluntário lá no Maria Helena, ele tá, Parece que tá dividindo. Uma semana parece que vai ficou o digitado grupo errado 6, lá. É que, na verdade, Denner, semana que vem, dia 31, é o nosso, grupo 7. Aí vai intercalar com vocês, grupo 6, para outra semana. Aí vai ser intercalação. Eu tinha dado uma sugestão, para a professora Rose, a nossos dois grupos apresentar no mesmo dia. Ficaria numa sala com outra turma e outra. Porém, não deixou fazer a situação. Deixou só intercalado. Mas entendeu? Então, a semana que vem, a gente queria os dois grupos juntos lá, para ficar melhor. Ah, entendi. Porém, ela No caso, deixou como 7 intercalado, é voluntário, né? Lá? A gente, na verdade, O são de do Maria vocês, Helena, né? Não é no Nartécia, não? Não, na Tércia não. Esse a correção tá errado. O nosso grupo é no Maria Helena também. São dois grupos no Natércia e dois grupos no Maria Helena. Sim, grupo não. Josias, que é no Natércia, né? Isso, exatamente. São dois grupos na Natércia e dois grupos no Maria Helena. Então são. Porque eu acho que foi errado ali em cima, no cronograma que foi feito, né? No fluxograma, tinha lá escrito o grupo 6. Isso, Dani, tá errado. Lá, na verdade, eu fiz a correção que na nossa é na escola Maria Helena à tarde. E como ficou horário vago, a gente vai apresentando na terça para não ficar esses horários vagos, né? Como voluntário, não é na terça, né? Sim. Essa era a minha dúvida, que eu fiquei confuso, porque a professora botou as mesmas datas para nossos dois grupos, né? Aí eu fiquei pensando, mas eles vão ter duas escolas, efetivamente, vai ter mais trabalho e ainda estava revezando com a gente, né? Aí essa era a dúvida, não esclareceu, tranquilo, então. Ilma, obrigado, professor. Levantou a mão? Só essa dúvida mesmo. Beleza. Ilma? Boa noite, professor. Boa noite. Então, a respeito desses grupos aí do Natércia e Maria Helena. A princípio, desde o começo, né? A gente tinha falado que o nosso grupo, meu, Ricardo, Ariel, Daniel, ia ficar no Maria Helena. A gente tinha até falado aí no grupo. Uhum. Aí, no fluxograma, foi colocado que a gente ficaria no Natércia e Maria Helena. A professora Rosi estava até salientando essa situação, que ficou no fluxograma Natércia e Maria Helena. O fluxograma acho que é só uma ilustração, que... né, das possibilidades. Sim, mas não era ainda mas aí, o planejamento que mas ia aí decidir. eu acho que ela, não sei quem Incorporou. decidiu, aí e colocaram então as duas escolas para a gente. Como eu disse, E aí, o planejamento. Eu estava falando aí ela isso, o planejamento. Não, vou deixar você terminar de falar, pode falar. Tá. Aí ela dividiu pelos 3 grupos que estavam, entendeu? Que era o do Josias, acho que era do Franz, não sei, e o nosso, que era de Ricardo, Ariel, Daniel. Só que, no primeiro dia, a turma do Josias já não foi e nem avisou nem nada a ela. Como aconteceu isso, e a gente também estava lá, encarregado pelo Natércia,
Eu falei, professora, então a gente não vai furar com a senhora. Eu me prontifico a montar um grupo que possa ir lá para não ficar chato, entendeu? O nome do curso, né? E então a gente vai lá suprir essa dificuldade aí que tiveram. Mas será o mesmo jogos com raciocínio lógico. E aí ela queria que fosse com o GeoGebra, por causa do ensino médio. Foi então que eu falei para ela, professora, se os acadêmicos se prontificarem a me ajudar, eu posso ir fazer, né, essa parte aí do Josias. Mas não garanto nada. A gente vai conversar ainda. Mas do grupo do Ricardo, a gente ainda vai continuar, porque eu estou no grupo do Ricardo. E eu posso ir pela manhã. Aham. Foi isso que aconteceu. E no Maria Helena Não, são dias intercalados mesmo. Uma semana é o grupo do Deiner, Aham. na outra semana é o nosso. Sim. Só isso, professor. Não, essa questão o problema foi gerado porque o grupo do Josias não furou, né? Simplesmente na véspera, praticamente, disse que não poderia ir. E eu disse no início da reunião de hoje que o planejamento ele tem que ter o aceite do grupo, em primeiro lugar, e do supervisor. Não adianta o supervisor propor alguma coisa que vocês não vão conseguir dar conta, seja pelo conteúdo, seja pela metodologia, seja pelo horário, né? Porque pelo conteúdo, de repente, vocês não estão preparados a preparar um jogo sobre funções ou trabalhar com um software para o ensino médio. Então, vocês que têm que verificar isso, né? As condições que vocês têm de trabalhar com a oficina da forma que o professor deseja. Infelizmente, se não conseguir dar conta, não aceita, né? O horário às vezes é ruim, trabalha ou de repente faz algum curso, alguma coisa que não dá. Então, tem que falar, não tenho condições. Se a oficina não tiver condições de ser aplicada da forma que o supervisor quer e vocês não conseguirem, infelizmente não dá. Tem que deixar claro, olha, professora, não dá, não vamos assumir esse compromisso com a senhora, porque a gente não tem condições, seja pelo conteúdo, seja pela metodologia ou pelo horário, tem que ser sinceros, tá? Esse cronograma que a senhora colocou aqui não dá para a gente cumprir, né? Porque o horário eu tenho que pedir afastamento do serviço para poder participar, então não dá. A gente sugere outro cronograma dessa forma, se não der, infelizmente não dá, né? E se o participante do projeto não tiver condições de trabalhar, seja de manhã ou à tarde, faz uma outra proposta, né? De preparar material, né? De preparar vídeo, de preparar jogos, né? Que isso não tem problema, você vai estar participando do projeto de alguma forma, tá? É interessante, óbvio, né, que a gente trabalhe com a escola, justamente porque o projeto de extensão ele visa a comunidade externa, tá? Então, o importante é esse planejamento. Aline? Boa noite, pessoal. Então, professor, essa questão do Natércia, eu achei legal isso que a Ilma falou, porque o grupo 8, não sou eu que sou a líder, é a Joiciane, e a gente tá com um pouco de dificuldade, né? Porque ela trabalha bastante e fica difícil a comunicação. E ela já tinha conversado com a professora, só que eu não sei os detalhes. Mas, assim, se caso abrir um outro grupo e precisarem de ajuda, né, um grupo maior, eu posso estar ajudando, até porque eu estou como líder no Rotary, a qual eu já conversei com a professora, e nesse a gente veio trabalhar com 2 turmas, que são os 2 terceiro ano, aí fica complicado eu pegar o outro grupo do Natércia e ser líder nele. Aí eu não ia dar conta, mas se caso precisarem de voluntário para ajudar, eu estou à disposição. Então, quem que está com você nesse da Joiciane? Igor, só eu e Igor e ela. Então, o Igor também não tem condições de ser o líder lá, ou ele já é do outro grupo?
Ele acho que já é de outro grupo, né? Não sei, professor. Então, vocês três precisam verificar isso. Se não está dando certo, a Joiciane não está conseguindo trabalhar com as atividades, cancela o grupo, distribui os membros para outros grupos, porque se ficar sem sair do planejamento, significa que a oficina não vai iniciar, né? Então não adianta ficar esperando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, que não vai sair desse jeito. Então é melhor ter pé no chão, né? Ser sincero com a professora, né? Com a supervisora e falar, olha, professora, não está dando certo porque dos 3, só 2 dá para trabalhar, né? Agora, se vocês 2 quiserem manter o grupo, ou se a Joiciane conseguir aí desandar, pode continuar. Se não, é melhor cancelar e participar de outros grupos. Ou formar um outro grupo, né? Uma outra proposta com outra escola, no outro horário. Isso precisa ser visto. Então, professor, porque nesse do Natércia eu trabalho com ensino fundamental, né? Que é o 6º ano ali no 9º ano. Já o que eu vou trabalhar no Rotary é do 3º ano. Então, as atividades são totalmente diferentes um do outro. Então, tenta conversar com a Joiciane. Se ela verificar que não vai ter como, melhor cancelar. E mantém o outro grupo. Professor, Sim. do grupo do Josias sobrou só a Alzilene. E ela quer participar das oficinas. Como eu tinha Sim, sim. proposto, né? Aí ela até colocou o nome dela. Então, Só só que um momento. Outra coisa, essa questão do líder. O líder, eu coloquei líder porque é uma pessoa que, vamos dizer, tem uma condição, né, de agilizar esse contato. Mas não quer dizer que tudo vai deixar na mão do líder, né? O líder é só para facilitar esse contato com o supervisor, mas o grupo também não pode ficar ali parado esperando o líder, que às vezes pode estar enrolado. Então tem que chegar junto do líder e falar, olha, o que está acontecendo, a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer, tá? Porque senão também não sai, né? Pode continuar, Ilma. aí ela precisa do ensino médio no primeiros anos, no primeiro ano. Aí, como eu não tenho nada em mente para fazer, eu pegaria somente o 6º e o 8º, porque a gente já tem os jogos, já está pronto, e levaria para lá também. Professor, Pode falar. desculpa aí, só para mim tentar, que também a gente tem que ajudar, né? O do Josias, o que ele estava pretendendo? Tem alguma coisa já O feito Josias, ele ou ia tá trabalhar com GeoGebra, se não me engano, funções. Mas, só que aí eu não sei. Não Ele tem estava com nada problemas, preparado. A não não Rosilene tem? preparou falou que nada, não né? tem. Para quando que é? Para a Quando que é? semana que vem. Terça-feira já? A professora Rosi mandou o cronograma dela. Aí eu posso estar passando para você depois dar uma olhada qual dia da semana você pode ir. Manda aí, vamos ver se a gente reza um pouco antes de pedir um milagre, né? E aí Marcos vai encontrar o Josias na rua aí, atropela ele com o ônibus da Nova Corumbá, e aí a gente resolve o assunto. Manda aí vamos ver o que dá para fazer. E aí Calma, vamos capitão, tentar ajudar. calma. Fala, Fran, você levantou a mão? Professor, Esse só uma formando aí está dúvida. fazendo o quê, professor? Ele agora é nosso Esse ele não está Calma. entendendo nada, professor. Ó. Orientador, professor. Só quer festa, ele. Professor, só tirar uma dúvida. O meu grupo vai trabalhar com GeoGebra a respeito para utilizar o laboratório no CEPAM. Você falou da escola, já está mudando aí. Não, professor, para a gente preparar o nosso sim, e sim. utilizar o laboratório lá no CEPAM.
Não, sim, pode, com certeza. Aproveitando essa fala do Franz, eu já tinha comentado isso, só reforçando mais uma vez, vocês podem utilizar os laboratórios do curso de matemática para vocês prepararem as oficinas. Inclusive, pode ser usado para as atividades das oficinas, né? Se vocês quiserem, se for um grupo pequeno, pode levar os alunos da escola para lá, apesar de ser uma situação mais complicada, né? Mas, de qualquer forma, podem utilizar os laboratórios para os grupos das oficinas reunirem lá, porque lá, né, tem os computadores, por exemplo, na F5 tem 5 computadores, tem mesas, tem o quadro. Se quiser, a gente pode, de repente, deixar o data show lá para vocês usarem, né? Só que é mais complicado, mas é possível. Mas a utilização do laboratório para vocês se reunirem pode ser feita lá. Eu só preciso saber os dias e os horários e quem irá trabalhar lá em algum dos laboratórios, para poder pedir autorização, tá? Mas isso está liberado desde que esteja registrado, né, autorização pela direção do campus. Isso é possível, né? O pessoal do projeto de ensino lá do App Inventor trabalhou lá no laboratório. Eu só preciso saber quem, quando irá trabalhar lá. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, durante a semana, né, no horário de funcionamento do campus, e também no sábado, de manhã e à tarde. Ia falar mais Ok, alguma professor, coisa, obrigado. Francis? Não, é isso mesmo, porque eu estava com essa dúvida. Obrigado. Nada. Catiúcia? Professor, tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Pode falar. Tá. Então, eu tava falando, hoje eu falei com a coordenação lá do Rotary, né, sobre a aplicação da oficina lá. Aí ele perguntou se seria possível certificado para os alunos que participarem, os alunos lá das turmas. Sim, na oficina anterior, eu fiz o certificado para os alunos. Lembra que eu pedi então o tá bom. CPF? Aham. Sim. Desde que ele tenha CPF e e-mail. Depois vocês coletem essas informações que a gente emite o certificado. Beleza, tá ok então. Inclusive os supervisores, né, vão ter o certificado, todos os participantes, né? Eles participam como ouvinte, né, os alunos da escola. Mas tem o certificado. É possível, sim. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre esse problema aí do planejamento, da execução? Então, gente, só mais uma vez reforçando essa questão do planejamento. O planejamento tem que partir da conversa entre vocês e o supervisor ou a supervisora da escola, tá? Se não for possível atender a proposta do supervisor da escola, da supervisora, vocês têm que falar, tanto na questão dos dias e horários que foram propostos, né, como da atividade e do conteúdo. Vocês têm que ser sinceros, falar, professor, a gente não vai dar conta, professor, não vamos dar conta, tanto por conta do conteúdo, da metodologia e do dia e horário proposto. Tem que falar, não temos condições, a maioria trabalha, ou a gente não sabe, a gente não tem habilidade para construir alguma coisa concreta, jogo ou outro tipo de habilidade com software, e aí faça uma outra proposta. Se o professor falar, não, eu não quero isso, para mim não vai adiantar, então cancela a oficina, faz outra proposta de oficina. Outro detalhe que eu esqueci de falar é sobre as pessoas que estão participando em cada grupo, tá? Eu já tive vários relatos de pessoas que estão deixando o grupo na mão, por isso eu ia criar o diário de bordo, né? Mas acabei reforçando isso lá no diário de bordo, que vocês têm que preencher cada grupo semanalmente.
eu acho que já tem 2 grupos que já fizeram relatos lá no diário de bordo dessa semana, né? E é importante que vocês coloquem isso, porque eu vou ver quem que está participando, né, nas atividades e vai aparecer lá. Porque aí, essa pessoa que não está participando não vai receber o certificado, infelizmente. Porque tem que ter a participação efetiva. Não adianta falar, Franz, eu estou no seu grupo, tá? Não esquece de mim, põe meu nome lá. E aí, você está enganando o próprio grupo, que aí essa pessoa não está participando e só está com o nome lá. Vai atrapalhar o grupo, vai criar um esforço além do necessário, né? Porque com um grupo maior, teoricamente, a divisão das tarefas ficaria de uma forma mais homogênea, né? Não sobrecarregaria o grupo, né? Já que tem mais pessoas trabalhando, tem pessoas com mais habilidades em determinadas coisas, outro em determinada área, então isso para o grupo é bom, né? Mas agora não adianta só a pessoa pôr o nome lá e não participar efetivamente do grupo. Então isso tem que ser visto também. A proposta da oficina ela pode ser alterada, mesmo o planejamento ali pronto, né? Vocês podem sugerir alteração desse planejamento. Agora não façam as coisas assim. Amanhã tem a aplicação de uma oficina em tal escola. Não vai dar. Não vai dar, não sei o quê, não sei o quê. Isso atrapalha. O professor, o professor supervisor, ele marcou aquele horário justamente para vocês irem lá, né, aplicar a oficina. E chega na hora, não vai. Isso é péssimo, tá? É péssimo para o aluno, é péssimo para o grupo que ele representa, é péssimo para o projeto, né? É péssimo para a imagem do curso, da UFMS, do CEPAM, é péssimo para tudo, né? Isso indica que vocês não têm como assumir compromisso, né? Mesmo quando forem trabalhar, vão ficar sempre com esse problema de assumir responsabilidades. Então, por isso que o planejamento tem que ficar certinho. Aí eu sei que tal dia, em tal semana, de tal mês, a gente vai aplicar a oficina lá. Então tem que preparar, tá? Professor, então, tem que estar tudo bem preparado. Por isso que o planejamento... Pode falar, Durvalice. Essa fala do senhor aí que está me causando um questionamento. Por exemplo, a gente vai, conversa com o supervisor, verifica com ele qual que é o assunto que ele precisa que a oficina seja abordada. Certo? Isso, né? Uhum. Aí a gente faz o planejamento para preparar a oficina. Mas e quando o professor quer que essa oficina seja quase toda semana para ele? Já não é mais uma oficina, está parecendo mais um estágio, né? Ou não? Ou então, eu estou confundindo? Mas o que seria para ele? Então, por exemplo, marca toda terça-feira tem que ir lá. Por exemplo, oficina de GeoGebra. Não, mas eu estou abordando agora. Eu estou pegando assim infelizmente a gente vai pegando o camalote e descendo o rio, né? Mas vamos lá. Estou tentando fazer o camalote parar para me entender onde eu estou indo para a gente resolver o problema. Então, as oficinas, ela não é estágio. Oficinas de matemática não é estágio, tá? A proposta, ela é diferente. Nós estamos lá, indo lá, levando uma atividade diferenciada para trabalhar com a matemática. Por isso que a oficina, ela tem que ter o planejamento, ela tem que ter o começo e o fim. Tá? Vocês vão desenvolver, nós vamos precisar de 4 aulas para trabalhar essa oficina. Mas se o professor falar, eu quero 12 aulas com essa oficina, aí você tem que falar, não, professora, não dá. Não temos condições de trabalhar a oficina com 12 horas. Vai ser com 4, tá? Então, aí já vocês têm que aceitar ou não essa proposta do supervisor, tá? Porque se vocês não vão dar conta, não aceitem. Fala, então, infelizmente, não dá para ocorrer a oficina, né? Ok, professor. Com esse tanto de horas de aulas. É que eu não estou sabendo pé no chão. Meio certo o que está acontecendo, né? Eu vou entrar em contato com o Ilma, já estou até adiantando. De repente, ela pode já ter deixado, de repente, ela pode ter deixado essas aulas que vocês poderiam usar, não que necessariamente venha a usar. Né? Então,
Eu Tem que ver isso vou. certinho. Falar, ó, professora, a nossa oficina de jogos são 4 aulas somente. Não dá para a gente expandir mais do que 4, porque a gente não tem base para ampliar essa oficina da forma que a senhora quer. A gente pode, de repente, fazer uma proposta de outra oficina, né, para outros dias, mas não seguido, né? A gente precisa de um tempo para preparar a oficina, para depois aplicar. Então, não dá para fazer uma sequência de 20, 30 aulas assim, de uma vez só. Ok, professor, eu vou Então, entrar em vocês contato precisam... Eu vou entrar em contato com a professora, né? Vou conversar com ela, que pelo que eu conversei um pouco com Ilma, não deu para conversar, foi rápido aí, né, Ilma? Pelo Zap aí. A parte do 6º e 8º ano está garantido, que é os jogos. O que está pegando é o ensino médio, que é o GeoGebra, função. Então, isso requer tempo, porque a gente tem que explicar para os alunos o que é o GeoGebra primeiro e como que ele funciona, né? Não adianta lá a gente querer mostrar um aplicativo bonitinho e a gente não conseguir explicar para eles. E aí depois entrar na matéria em si. Então, eu vou entrar em contato com a professora, vou conversar com ela e ver o que dá para a gente fazer. Se não der, infelizmente, a oficina não vai poder ocorrer do GeoGebra, vai ocorrer a outra. Certo, professor? Então, isso que tem que ficar claro. Isso que tem que ficar claro. Você tem que ter pé no chão. Não adianta assumir compromisso que não vai dar para cumprir e depois a professora ou o professor ou o supervisor vai ficar com cara de tacho, como eu disse, né? Então, sejam sinceros. Olha, a gente não tem condições, a gente tem condições de apresentar isso. X. Agora, se ela quiser 4, 5x e vocês não tiverem condições, sejam sinceros. Fala que infelizmente não dá, né? Como é um planejamento, né? Dá para vocês fazerem isso, aceitarem ou não a proposta da professora, do Isso, professor. professor. E também lembrando, né? Eu estou entrando na canoa agora. Então, você tá já com... Você pulou na canoa agora, então tem que remar no ritmo aí. Se não conseguir remar no ritmo... E tirar água, né, professor? Aí Já tá faltando atrapalha. 2 dedinhos para afundar a canoa. Remar e tirar água junto. Não, às vezes vão tampar esse buraco aí. Fran, você vai falar mais alguma coisa? Sim, professor. Diga. Só fazer uma aclaração pro Durvalice e para a galera aí. No momento que a gente preencheu o formulário para entrar na oficina, a gente colocou à disposição de tempo lá. Então, cada acadêmico se disponibilizou um tempo para trabalhar na oficina. Então, eu acho que não é viável comparar com um estágio que é totalmente diferente. O estágio é diferente, a proposta é diferente, tem um termo de compromisso que assina, tem muita mais coisa envolvida aí, né? Lá vocês vão assumir o papel de professores, né? Então a responsabilidade é diferente. Não, sim, professor, eu entendi. Nem Só que pode. eu queria coloquei esse questionamento porque a gente está trabalhando a minha oficina estava trabalhando com o professor Daniel, né? Lá já é ele tem uma outra visão. Aí eu estou indo para outra oficina, então eu tenho que desvincular. A mente do professor Daniel é dele, né? E aí eu tenho que ver como que a outra professora pensa. Mas vamos lá, eu vou conversar com ela, vamos ver o que dá para a gente fazer aí para a canoa não afundar, não. Sim. Pessoal, só uma coisa. Fala aí. Eu estou disponível até no mais tardar 10 horas da noite. Depois não liga para mim, não, hein? 10h01 eu ligo. Já ia te ligar de madrugada. Que isso, Ilma? Não, verdade. Fatos inusitados que aconteceram esses dias.
Eita. Mais alguém quer falar alguma coisa, comentar? Acho que de supervisor tá só a Maricel. Maricel quer comentar alguma coisa? A Catiúcia também já falou, né? Quem mais que tá aí? Deixa eu ver. Elder, quer falar alguma coisa? Elder também tá aí. Pode puxar a orelha deles também, Elder. Boa noite. Tá me ouvindo, professor? Boa noite. Boa noite a todos. Sim, Então, pode falar. a questão dos grupos que ficou pro Natércia do dia 31 seria quem, no caso? É que realmente, como a Ima É falou, o grupo do Ricardo. como a Ima tinha comentado, a professora ela ficou um pouco desapontada com os alunos que faltaram no dia que eles marcaram, né? Porque a Então, gente fez exato. uma. Uhum. A gente tinha escalonado já tudo, perguntamos no grupo, ela tinha montado o planejamento, tinha questionado os acadêmicos também. Aí, como o planejamento já estava quase pronto e tudo já tinha que ser enviado, né? Então ficou Uhum. daquele jeito. Então, para ir já alinhando, seria quem? O grupo da terça, né? Terça-feira, lá na Tércia. Então, acho que é o grupo professora, 7, que é o. é o que eu tinha falado. Sou eu e mais os outros que se prontificaram a ir comigo. A Alzilene, Durvalício, Franz. Só que eu tenho que ver com a professora Rosi, porque eles não podem ir até novembro. Tem como. Claro, claro. Até lá podemos ir já alinhando conforme for indo, então. Sim. E aí também, professora Maricel, ela quer que pegue o primeiro ano do ensino médio, né? Que é o Isso. que ficaria com o Josias, que ela já tinha colocado do GeoGebra. Só que nós não temos nada formulado para essa aula do primeiro ano. Aí então ficaria só o sexto e oitavo ano, que são os jogos que a gente já tem e a gente levaria lá. Então, Sim, esse é o grupo do Josias que eu compartilhei aí, né? Que é o GeoGebra, que ia trabalhar com funções, né? Que é o grupo Isso. que cancelou, né? Isso já falei que não pode acontecer de jeito nenhum. Se você assumiu o planejamento, né, com o supervisor, com a supervisora, não pode cancelar de última hora, né? Se isso não está mesmo. de acordo, se não está de acordo com o planejamento, tem que falar, olha, professora, a gente não tem condições de assumir esse compromisso, né? A gente não tem embasamento teórico ou não sabe trabalhar com essa metodologia, faz uma outra proposta, né? Com o supervisor, com a supervisora, e muda o planejamento. O que não pode é assumir o compromisso, né? Com o planejamento já pronto, vamos dizer assim, entre aspas, aprovado, e aí depois largar de mão e de uma hora para outra cancelar, que isso é péssimo. É péssimo para o grupo, é péssimo para a supervisora, é péssimo para a escola, é péssimo para o curso, né? Traz uma visão de responsabilidade, né? Então isso é ruim. Então, se vai participar do projeto, tem que definir aquilo que pode e que não pode. Por exemplo, esse planejamento aqui realmente está indo até novembro. Tem que falar, olha, professora, a nossa proposta de oficina é para trabalhar com uma semana, 2 semanas, e não ir até o final. Né? Aí, de repente, fazer um planejamento por pedaços, né? Até esse mês a gente vai trabalhar com essa oficina. E aí verifica o que vai ser construído, de repente, para um outro período. Faz um planejamento diferente, não um planejamento para os 2 bimestres, né, que tem aí da escola. Até para ficar claro, né? Então, isso tem que ser assumido. Então, se não é isso que o grupo quer
e não dá para deixar de acordo com o que o supervisor quer, então aí cancela a oficina, faz uma outra proposta, muda de escola, muda o supervisor. O que não pode é aceitar, depois não cumprir, tá? Então isso precisa ficar bem conversado para não ter problema, né, desse tipo, que é essa irresponsabilidade do grupo. Aí, professora Visualiza, Maricel, a gente vai no dia 31, no 8º ano. No primeiro ano a gente não entraria. Professor, eu só o senhor falou aí mudar o planejamento da oficina, certo? Nós podemos fazer essa alteração. Isso? Então, antes de fechar, o planejamento está pronto, conversa com o supervisor. Né? O que não pode eu entendi essa parte, professor. O que eu estou pensando aqui é para a gente poder resolver e não ficar feio lá para o curso de matemática. Isso que eu estou pensando. Você diz resolver esse buraco que ficou, isso, né? Esse buraco aí. O que a gente pode fazer para resolver? Sim. Porque o buraco já foi feito, então, né? Eu Agora não sei. Tem que tampar ele. É que esse planejamento aqui do grupo do Josias, ele não está finalizado, né? Não tem as atividades que ocorreriam aí a partir do dia 24, que já foi, né? Que foi a terça agora, que agora vai acontecer na terça dia 31, né? Então aqui não tem nada definido, né? O planejamento só tem a data e o horário. Não tem a atividade que vai ocorrer. Então está em aberto. Na verdade, esse planejamento nem está pronto, né? Eu não sei como que a atividade ia ocorrer sem o planejamento pronto. Esse é um ponto que não pode também acontecer. Deixar um planejamento aberto, né, já com uma data em cima da hora, e não ter nada definido. Como que vai ocorrer a oficina se o planejamento não está pronto? Isso não pode ocorrer. Não sei se a professora Rosi tinha definido alguma coisa nessa atividade aqui, mas não tem nada, né? Não tem nada aqui estabelecido. Porque eu estou pensando aqui, professor, para a gente apresentar o GeoGebra, primeiro tem que apresentar, certo? Exato. Tem que apresentar ele, aí fazer a parte teórica de função, porque eles não entendem parte teórica de função, ou já foi dada essa parte teórica pela professora? E ela quer só um reforço? Não sei. Não sei. Se poderia trabalhar já. A Maricel por isso que quer falar. A questão. Pode falar, Maricel. Então, o conteúdo acredito que ela já foi dado. No caso, a GeoGebra seria para reforçar mesmo o que ela já tinha passado. Uhum. Então, a questão é que aqui não tem nada, né? Não foi. Porque aqui no planejamento não tem nada. É como se ainda estivesse fazendo o planejamento. Essa é a minha dúvida, se foi definido alguma coisa com o grupo. Acho que teria que ser conversado certinho essa parte aí. Mas como a gente está aí, vamos dizer, tampando esse buraco aí que o grupo não vai apresentar, né, no dia 31, a gente tem que verificar o que vocês pensaram alguma coisa em uma para essa data? Então, professor, como eu havia falado, porque está o nome do nosso grupo também, grupo 7, que é Ricardo, eu, Daniel. E aí eu inseriria lá os jogos, que a gente já está trabalhando com isso no Maria Helena. Ah, tá. Você não ia trabalhar com a atividade do grupo 9. Do GeoGebra. Né? Mas a professora Rosi, ela quer que introduza o GeoGebra por causa do primeiro ano. Só que eu não tenho como fazer isso, porque não era minha oficina e então, o que a gente preparou foram os jogos,
que seriam só no sexto e oitavo. Então, eu acho que teria que, antes de tudo, verificar se essa oficina vai vingar, né? Porque se não introduz o GeoGebra e, de repente, o grupo resolve não trabalhar mais, né? E aí, Mas a tudo nossa bem, dos introduziu jogos está em cima, porque já certo. até tem os jogos. Aham. Então, eu vou ver se eu converso com o Josias, o que vai virar desse grupo, né? E o planejamento não pode ficar dessa forma, né? Porque olhando assim, sem um contexto, esse planejamento aqui não está pronto, né? A oficina não deveria nem iniciar. Hein, professor? Não, essa aqui é a primeira parte. Porque não tem nada definido aqui. Não, a parte de fora. Hein, professor? Agora, Como, Sim. como eu tô aí, né, voluntário, né, professor? Tentando ajudar a tirar a água aí. Não é 2 dedos, não, professor. Já Aham. tá meio dedo aí entrando a água, tá? Entrando água não, para Sim, ficar aham. páreo com o rio, né? Ser sincero, essa canoa aí Ai, já ai. tá quase fundada, professor. Mas estamos aí, fala com o Sim. Josias, o que ele tiver lá para ele mandar e vamos ver o que dá para a gente fazer. Ó, e é um grupo grande, né? Tem 5 pessoas aí. Então, né? Vê aí, a gente tá Eu, disponível, eu, mas eu, eu eu ainda não conversei tirei com o saldo. Josias, ele me disse que ele tentava marcar reunião e o pessoal ficava quieto, e aí parece que não deu liga entre os participantes do grupo. Miou, né? Miou. É. Por isso que é o problema. O líder aqui não é que ele vai fazer tudo, gente. Ele é só um mediador aí para facilitar o contato com o supervisor. Mas o restante das atividades é tudo dividido igual, né? Então, aí fica esperando o líder. O que o líder vai fazer? Que isso, que aquilo. O líder é só para intermediar com o supervisor. O restante das atividades é feita em grupo, pelo grupo. E os outros membros, professor, o O que líder. tem aí? Tem alguma coisa nessas cabeças ou tá sem nada? Então, a Joiciane parece que já deu problema no grupo da Aline, né? Que não estava tendo problema com o horário de serviço. A Alzilene não sei, nem a Lauriane, nem a Andressa Brits. O que ocorreu? A Alzilene quer participar, mas ela não tem nada preparado. Então, é complicado. Por isso que eu tô falando, não dá para esperar. Todos têm que Vamos participar. passar para o outro lado. né? E o que tem do seu, assim, para o ensino médio? Tem alguma coisa pronta ou não? Sobre função? Para o ensino médio, não. Por É, isso que eu estou falando, que não tenho como pegar o ensino médio. Eu só vou pegar o sexto e o oitavo, por causa dos jogos, que já estão prontos. Os jogos, sim, estão prontos. professor, vê aí quem dessa turminha aí que queira fazer a oficina funcionar, eu estou à disposição. Mas se não fizer, vai afundar com o barco e eu gritando que não quiseram Então, trabalhar. pelo visto, ninguém, né? Porque nenhum deles está aqui na reunião. Então, melhor a gente, infelizmente, né? Cancelar. Do que a gente fazer a professora aí. O profissional, eu acho que até que a gente entende, né? Mas o negócio é os alunos. Que profissional que eles vão estar achando que está indo lá dar aula para eles? Esse que é o difícil. Pois é. Catiúcia? Maricel? Pode falar, Maricel. Sim, é que os alunos também ficaram esperando, né? Porque a professora Rosi nem colocou pilha. Ela fez propaganda dos acadêmicos e tudo mais, da faculdade, principalmente dos acadêmicos. Então. Eles ficaram aguardando a oficina. É mais questão isso mesmo. Não, lógico, né? Decepciona qualquer um. Pode falar, Catiúcia. E, professor, mandei um roteirinho que tem em um livro
de matemática sobre como usar o GeoGebra e atividades de função. Mandei lá no grupo das oficinas. Se alguém topar, dá até para aplicar lá no Dom Bosco nos primeiros anos. Que lá eu pedi, por exemplo, para os segundos anos que a gente vai trabalhar, eles vão baixar no celular o aplicativo, né? Os grupos. Aí dá para a gente fazer alguma coisa assim também. Sim. se for É o possível. Franz, que acho que o grupo do Franz que está com essa proposta aí do GeoGebra, né? Então, mas eu tô falando assim, mais GeoGebra voltado para funções, né? Sim, Que eu não aham. sei. Porque o grupo dele acho que é mais para o terceiro ano, né? Geometria, né? Professor, vamos fazer o Sim, aham. seguinte. Ah, o Josias chegou aí, ó. Fala, Cadê? Josias. Sua orelha não Atropela caiu, ele, não, Drunes. Josias? Eu vou pegar o endereço dele, pegar o ônibus da Nova Corumbá, acertar com ele pelos caminhos aí. Barbaridade. Josias? Caiu o É lá, Josias é aí. lá Até nas caiu. casinhas, lá nas casinhas. Josias até saiu. Então, a questão é, não adianta, por exemplo, a Catiúcia colocou uma proposta de trabalhar com o GeoGebra, mas não adianta ter a proposta se não tem o grupo, né? Josias, está conseguindo falar? Josias? Josias? Seu microfone está desligado. Josias? Tem alguém aí, Josias? Acho que ele está tendo problema com a conexão. Enquanto isso, mais alguém quer comentar alguma coisa? Professor, Fala, Franz. ainda está em pé para a gente ajudar a Ilma na terça-feira? É com vocês, ué. Eu acho que sim. Ilma, vai ter lanche? Ah, depende da Tem a escola. merenda da escola. Não, depende da líder. Quem convocou o voluntário que paga o lanche. Negativo. Então, a questão é tapar esse buraco de terça, né? Mas a questão é o restante relacionado a esse grupo do GeoGebra, do grupo 9 lá de funções na tércia, né? Que não adianta tapar esse buraco se aparecerem outros buracos aí. Então, por isso que a gente precisa ver se for a melhor situação, cancela essa oficina. Porque se for uma oficina que já tem cara que não vai dar certo, né, que o grupo não vai ter o comprometimento, então é melhor cancelar. Melhor cancelar porque já criou aí um descontentamento muito grande da professora Rosi, né, coitada, que fez uma propaganda enganosa do trabalho do grupo e o grupo não deu conta, tá? Então a gente que fica aí com cara de tacho, né, e os responsáveis não assumem aí o compromisso. Não assumem nem a culpa, né? Porque nem para apareceu aqui para trocar ideia. O Josias tentou aí entrar, mas não conseguiu. Então é aquilo que eu volto a reforçar. O planejamento, ele precisa ter o aceite dos membros do grupo e do professor da escola, né? Do supervisor. Se um dos lados aí não tiver de acordo, fica ruim, né? No caso aí, parece que o problema aconteceu com os alunos. Então, se a professora propôs algo que o grupo não ia dar conta, tinha que ter falado, olha, nós não temos condições. Não temos condições do horário, do conteúdo ou da metodologia. Uma dessas três coisas que falhar, já não dá para a oficina ocorrer de forma satisfatória. Vocês precisam ser pé no chão, né? Não adianta querer fazer uma coisa grandiosa, né? Que depois não vai dar conta. Às vezes a pessoa nem sabe mexer com o GeoGebra e está participando do grupo. Então, se o grupo ainda vai, né, engrenar
para mexer no GeoGebra, não adianta querer fazer uma proposta para daqui 2, 3 dias, né? Tem que falar, olha, a gente só tem condições para meados de setembro. Até lá a gente já está tudo preparado. E aí a professora vai entender. Se ela falar, não quero, vai ficar fora do contexto, do conteúdo, então para mim não vai dar certo. Por isso que tem que ter o planejamento em acordo, né? Não adianta vocês falarem, ó, Catiúcia, segura aí porque nós vamos entrar aí em função do segundo grau com o GeoGebra. Segura o conteúdo, não entra em função do segundo grau, fica enrolando aí com função do primeiro grau. Né? Óbvio que a Catiúcia não vai aceitar isso, né? Vai prejudicar todo o planejamento dela e esperar a boa vontade do grupo preparar. Ou o grupo tem condições de apresentar uma atividade que esteja de acordo com o planejamento do professor, ou então não faz, né? Não inventa de querer inventar de assumir o compromisso que não vai dar conta. Tá? Então tem que ser pé no chão e por isso tem que ter a conversa com o supervisor, tá? Então a gente não tem as oficinas, né? Elas são construídas de acordo com a necessidade da escola e aquilo que vocês conseguem dar conta. Tá? Então não adianta fazer uma porcaria e chegar lá mais atrapalhado do que ajudar. Tá? Então sejam pés no chão em relação a isso, em relação ao compromisso que vocês vão assumir. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Mais alguém? Fala, Durvalice. Olha, professor, como o senhor falou aí, pé no chão, né? Do jeito que tá, Sim. só tem um. Pelo visto, só o Josias aí que tá tentando, né? GeoGebra, como o senhor mesmo falou, não é uma coisa que todo mundo domina. Aí teria que preparar bem, no mínimo 15 dias para poder montar a oficina. E ter Sim. mais do que 2, né? Seria eu e ele mais para poder ajudar. Óbvio, porque Aí você vai trabalhar com a turma no laboratório, né? E enquanto você está ali orientando alguma coisa, no PowerPoint, por exemplo, no Data Show, tem que ter outro ali, né? Outros, né? Auxiliando. E aí pode fazer essa permuta, né? Enquanto um orienta na explicação, o outro orienta ali na monitoria. E aí pode fazer essa troca. Atividade, as oficinas, elas exigem essa divisão de trabalho, né? Agora não pode só um lá ficar para mudar ali no teclado a apresentação. Isso daí também não é uma participação efetiva na oficina, né? Tem que ter uma divisão de tarefas aí para auxiliar o grupo de forma bem balanceada. Sendo bem responsável, professor, eu acho que essa oficina aí tem que fechar, lógico. infelizmente. Não tem. A gente precisaria, no mínimo, a quantia que está lá. Né? Sim. Por isso que eu falei no início, né? Pode ter um grupo com 5, 6 pessoas, mas a gente já viu isso em edições anteriores, que muita gente acaba atrapalhando. Fica muita gente no grupo que aí não sabe nem como dividir as tarefas, né? E aí atrapalha. E a pessoa tem que ser proativa, né? Tem que ficar, estou esperando aqui. Estou esperando, ninguém me falou nada, ninguém conversou comigo, que aí também não dá, né? Tem que ser proativo aí na participação das atividades do grupo. Porque senão não vai sair. Se todo mundo tiver o mesmo pensamento, não sai. Então, mais uma vez, sejam pés no chão, né? Esse planejamento tem que ficar de acordo com o que vocês conseguem atender. Então, não adianta fazer um planejamento de uma oficina que vocês vão querer aplicar a oficina durante 2 meses. Né? Você vai ficar aplicando a mesma oficina toda hora? Não dá, né? Ela tem que se adaptar. Ou ela se adapta à proposta do professor, ou
faz um outro planejamento, fala, ó, não dá nesse período com uma mesma oficina, teria que ser 2, 3 oficinas para atender essa proposta. Então faz um planejamento por um período curto que aquela oficina vai ser aplicada. Depois faz um outro planejamento para outro período, para outra oficina, para outra proposta. Então isso tem que ficar claro. E como eu já disse, né, essa oficina aqui ela está vazia, não tem nada aqui nas atividades, no detalhamento, né, das atividades. Tem só as datas, né, e o que seria trabalhado, né, no caso, função do primeiro grau, segundo grau, exponencial e logarítmica. E um detalhe, né, realmente, do jeito que está aqui, ela seria para mais dias, né? Então, esse cronograma aqui, que a professora colocou, ela está até coerente com a temática da oficina, que vai trabalhar com várias funções, que vai desde conjuntos, né, até função logarítmica. Então, realmente é uma oficina que ela demandaria muito mais tempo para ela ser executada. Então, ela seria uma oficina grande, né, com várias atividades a serem trabalhadas no GeoGebra, né? Então, a professora provavelmente ela trabalharia com a parte definição, né, exemplificação, e depois faria a aplicação no GeoGebra, parte de visualização no GeoGebra, né? Então, provavelmente, seria isso daqui. E aí estaria coerente, e até novembro, realmente, por conta da proposta da oficina, né, que trabalharia com vários tipos de funções no GeoGebra. Aí eu concordo, tá? Aí eu concordo que dá para trabalhar dessa forma. Só que se no primeiro dia já furou, imagine até chegar nesses outros dias aqui, né? Ou seja, a oficina não estava pronta, né? Pode falar, Juan. Bom, professor, a gente trabalhou com Abaco, né? A gente já aplicou, porém a gente teria que buscar outra escola ou a gente ficaria na mesma, mas já avançaria o assunto, pois, como eu falei com o professor, ele já está avançando para multiplicação, né? Então já quer que a gente trabalhe a tabuada, por exemplo. Então, tem que ver essa questão do ábaco, porque se o ábaco só dá para trabalhar com tal operação, não faz sentido querer empurrar o ábaco até o final do semestre, né? Então, Professor, por isso que Oi. é que eu não falei com o Juan. Eu achei um outro que pode... É o mesmo tipo de jogo, vamos dizer assim, princípio do jogo do ábaco. Também é o solisticado, né? Eu vou falar então, com ele mas depois eu pra gente conversei com o Daniel, ele fez uma crítica, né, construtiva que precisa ser melhorada, porque pela apresentação que foi feita do trabalho, né, do ábaco, ficou só na teoria ali no quadro, não teve a parte prática que o ábaco seria interessante, né? Vocês tinham falado que queriam ver, iam construir o ábaco, iam levar o ábaco para ser usado, mas acabou não ocorrendo. Isso também seria um ponto negativo da oficina, porque não teve a parte prática, ficou só na teoria, e aí o aluno não tem noção da manipulação do ábaco, né? Não, professor, a gente só ia demonstrar, a gente colocou escrito lá ainda que a gente não ia dar nada para os alunos, porque a gente estava tentando evitar a aproximação com eles, né? Pela pandemia ainda, né? Só demonstrar e como eles poderiam fazer para eles, né? Então, mas pelo que o Daniel me falou, teria essa parte prática, né? Que acabou não ocorrendo. Foi o que ele me repassou. Assim, ele comunicou pra gente que para a próxima ele quer algo impresso, né? Algo mais próximo. Então, justamente, ter esse material para o aluno manipular, para ter uma noção. Porque só na teoria ali fica ruim, né? Em relação à proposta da oficina. Ele falou que precisa ser melhorado isso. Minha dúvida ficou sobre a gente passar para outra escola o mesmo conteúdo ou a gente continuar na mesma e avançar, tipo, deixa o ábaco e já passar para outro assunto. Isso vai depender do grupo e mas seria a mesma escola que o Daniel trabalha? Em outra turma? Ou Sim, seria já outra passaria escola, pro outro supervisor? Já passaria para outro conteúdo em outra sala. Com o Daniel. Isso. Então, aí tem que ver com o Daniel o que seria mais interessante. Porque se o ábaco só dá para trabalhar com o 6º ano,
Aí vocês teriam que conversar com outro supervisor de outra escola. É Pra ver porque se dá tem pra um ábaco Soroban, professor. Ele Sim, consegue aham. fazer as Ele faz multiplicações e operações. divisões, várias operações. Aham. É que o Mona Lisa só vai entregar dia 5. Você É que os fala. professores não usam aqui em Corumbá, eles fazem só por encomenda o pedido, entendeu? E Aham. aí o patrocinador do nosso grupo, né? Eu Aham. consegui aí uma doação, ele vai repassar para a gente só semana que vem. Então é melhor esperar, porque não adianta fazer só na teoria que fica ruim, né? É a mesma coisa se você mostrar lá, ó, na teoria aqui, a calculadora científica ela funciona assim, assim, assado. E aí o aluno não manipula a calculadora, para ele fica muito estranho isso. Então é interessante ter o material ali concreto para o aluno trabalhar. E aí tem que ver também a questão da manipulação, né, do objeto, né, a questão da higienização, de tudo isso, como o Juan falou, a questão do contato, né, direto, para ser evitada. Aí tem que ter todo esse cuidado, né, com a higienização do material que vai ser usado. Você vai ter a quantidade para cada aluno. De repente, é uma turma que tem 10 alunos e você só tem 5 ábacos, né? E aí, como que vai fazer? Porque não pode haver a troca de objetos de um aluno para o outro, né? Então, tudo isso precisa ser pensado nesse sentido, do trabalho com esse material. Por isso que tem que ser planejado certinho, né? Com o supervisor. De repente pode ter algum aplicativo que dá para baixar, né, no celular, e ele possa manipular, apesar que o aluno do fundamental dificilmente leva o celular na escola, né? Então, tem que ver isso. De repente pode levar no laboratório de informática, fazer a manipulação do ábaco virtualmente ali no laboratório, que seria mais interessante, que daria para fazer um aluno por computador, né? Então, isso tem que ser pensado. Então, professor, nós vamos... É que ainda, por causa do serviço, a gente meio atrapalha, né? Mas a gente vai sentar o grupo aí, vamos fazer a nossa avaliação e ver como que a gente pode melhorar. E Sim. como que nós vamos fazer para a condição, né, de que cada aluno tenha, ou a gente ter que todos os alunos possam ver, né? Aham. Porque tem o pequenininho e tem aquele grande, né? Vamos ver se a gente Sim. consegue o maior aí para que eles possam ver como que Então, e também ver essa utilizar. questão que eu falei para vocês, de repente dá para levar no laboratório de informática e eles manipularem alguma versão, algum simulador virtual, né? Que sempre tem, né? Sim. Alguma coisa que dá para você fazer a manipulação A virtual. gente vai conversar com o professor Daniel para ver se tem lá, se vai estar disponível O laboratório. o laboratório lá de informática da escola. Sim. Até porque o próprio professor afirmou pra gente que o Wi-Fi para os alunos ali é quase impossível, né? Então não dá para pensar no celular, né? Mesmo porque aluno fundamental dificilmente leva, né? Então é mais mesmo o laboratório de informática, no caso. Sara, você ia falar alguma coisa? Então, era isso que o Juan falou, que eu tentei falar do ábaco virtual, né? Só que daí o professor Daniel falou que não tinha como, por causa da questão do Wi-Fi, né? Porque tem o do web, que é só acessando o link, e tem também a baixar pelo Paystory, mas ele falou que não tinha como. Seria Então tem que mais na prática mesmo. Tem que tentar essa alternativa do laboratório, né? Usar via navegador, né? Mas aí tem que verificar A única se opção é possível. seria o impresso, porém o impresso dá para usar uma vez, né? Daí teria que trocar de folha, né? Não, aí se vocês planejarem, a gente pode imprimir mais, né? Imprimir uma quantidade maior. Mas tenta ver também o laboratório de informática.
para essa versão web, né? Se não dá para acessar por lá, porque o laboratório de informática usa a rede interna, não usa o aluno não precisa acessar pelo celular, usa o computador, né? As máquinas da própria escola. Isso. Nós vamos ver, professor, aí depois a gente informa para o senhor como que vai ficar, tá? Beleza. Sobre a outra oficina que estava aí falando, professor, ser bem pezinho no chão, como o senhor falou, né? Deixa a canoa afundar, tá? Porque não tem jeito. Eu vou conversar com o Josias, né? Vou tentar falar com ele no particular aí, para ver se define de uma vez. Porque do jeito que tá, não dá, né? Se só ele tem condições, não dá para sozinho remar sozinho aí, né? Remar e tirar a água do barco. Mais alguém? Então, mudando de... Caiu. Eu acho que travou a internet, professor. Tchau, pessoal. Bem, pessoal, eu tenho que ir, tá? Aí vocês avisam, fazendo favor, o professor aí. Alô? Estão me ouvindo? Eu tô. Minha internet caiu aqui, minha banda larga. Eu estou assistindo pelo celular. Então, só veja aquela questão lá do e-mail institucional para vocês poderem ter acesso a aqui a organização do Integra pediu para fazer, que é basicamente colocar aquele código lá no resumo e reenviar pelo SIGPROD, mas só que eles mandaram para o e-mail institucional. Então, quem não tem o e-mail institucional ativado, precisa ativar para poder olhar essa informação. Aí, no caso, a Aline, acho que ela já fez. Tem a Andressa Jamile, o Ariel e o Juan. O Juan já fez, né? Então tem que ver a Andressa Jamile e o Ariel para fazer esse procedimento. Se tiver algum problema, me avise. Eu tô fazendo ainda. Oi? Tô fazendo ainda. Ah, tá. Tá, beleza. Então é isso. Aí a gente encerra a reunião. Aí qualquer coisa a gente verifica em relação ao grupo aí que tá dando problema. Obrigado a todos pela participação. Boa noite. Até mais.